Muito boa noite a todos. Boa noite. Uma grande alegria estar aqui. Sempre que a gente adentra estas portas, não tem como nos sentir diferente. Essa vibração amorosa dos nossos amigos espirituais e dos nossos amigos encarnados. Faz tão bem, né? A gente vem aqui recarregar as baterias. E aí, a gente lembra de erros passados, tristezas adquiridas, desajustes crônicos e lágrimas choradas. Muitas vezes acreditas que as bênçãos jazem extintas e que as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Essas palavras nos foram trazidas pela sabedoria de Emmanuel. E vale a pena fazermos uma reflexão a respeito de recomeçar. Então, eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta. Quantos anos você tem? Não precisa me contar não, gente. Só pensa aí. Porque se vocês me contarem, eu vou ter que contar a minha idade. Eu não vou contar não. Então vocês só pensam aí quantos anos você tem enquanto a gente continua fazendo essa reflexão. Ninguém sabe. Oi? Ninguém sabe quantos anos tem. Sabe que já viveu. Quanto que ele tem para gastar, ele não sabe. Pois é, mas pelo menos pensa aí em quantos você já viveu, enquanto a gente faz essa reflexão. Mas não precisa me contar, tá? Só guarda na cabeça a sua idade, nessa encarnação. Você acha que você tem a idade ideal para colocar em prática todos os seus sonhos? Sabe aqueles sonhos que a gente tem, que a gente fica pensando, se eu pudesse fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. Sabe aquele sonho? Pensa nele. Outra pergunta. Você acha que sua idade lhe permite fazer tudo o que você sabe que deve ser feito? Você já sabe o que precisa fazer. Você acha que a sua idade lhe permite isso? Ou você acha que você é velho demais ou novo demais para realizar os seus ideais? Você acha que a sua idade é realmente um empecilho para você realizar seus ideais? Guarde essas perguntas aí enquanto a gente segue adiante. Por exemplo, digamos que tem um jovem que ele acha que é novo demais para assumir determinada responsabilidade. Sabe aquele sonho que ele tem? Ele acha que ele é novo demais, que talvez ele não tenha experiência suficiente, ou que ele não tem maturidade, ou que as pessoas não vão respeitar porque ele é novinho demais, está nos seus 20 e poucos anos, 19, 20 e poucos anos, 21 por aí. Ou também, você acha que uma pessoa que já está mais madura, ela diz que não tem fogo mais para recomeçar. Ela acha que ela está velha demais, que o tempo dela já passou, já era. Imagina, nesses dias de hoje, essa tecnologia, tudo anda a 1000 por hora, como é que eu vou ter condição de enfrentar isso? Eu não dou conta disso não, isso já passou. Então, agora eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que eles estão errados? Que esse jovem e essa senhora mais madura, você acha que eles estão errados nessas reflexões que eles estão fazendo? Certo ou errado? Ninguém? Bom,
eu quero informar para vocês que eles estão certos. Eles estão certíssimos, porque se assim pensa, assim é. Cada um decide a sua vida, cada um faz suas escolhas. Se eles acham, se o João acha que ele não vai dar conta, porque é novo demais, ou a senhora é mais madura, ela está certo. Agora, se eles acham que vão dar conta, também estão certinhos. Cada um é o que quer ser. Claro, vamos levar em consideração que ninguém pode mudar a idade cronológica, gente. Afinal de contas, o ano tem 365 dias para todo mundo. Isso a gente não tem controle, claro. E também nós precisamos levar em consideração questões de saúde, que existe. Às vezes, tem a saúde que realmente não permite fazer alguma coisa, mas isso aí, se a gente for analisar, não vamos entrar nesse mérito aqui agora, pode estar mesmo na programação encarnatória da pessoa. Mas tirando essa questão da saúde à parte, que em alguns casos ela realmente é uma realidade, a gente pode realmente verificar que dificilmente a idade é realmente um empecilho. Dificilmente. Porque se houver vontade de verdade, a idade não é impedimento. Até quem não sabe nadar, lê o livro de instrução e pula aí e vai nadar. Se tiver vontade, se houver determinação, a idade realmente não é um impedimento para nós realizarmos os nossos sonhos. Claro, com o pé no chão, né, gente? Também não vamos viajar assim, né? Achar que é varinha de condão, varinha mágica, dentro da realidade, dentro da coerência. Porque muitas vezes pode sim faltar a experiência, faltar a maturidade, adquirir conhecimentos especializados, mas esses conhecimentos, a pessoa tendo força de vontade, tendo empenho, ela pode adquirir. Eu gostaria de dar um exemplo aqui de colegas que eu já conversei. A maioria de vocês devem saber que não é a minha profissão base atual, mas eu sou intérprete. Não é o meu foco hoje é outro. Passa um pouquinho aí. E muitas vezes as pessoas vêm, algumas pessoas, Marilda, eu sou bilíngue, eu queria ser intérprete, mas eu não tenho a menor noção do que fazer. Você é bilíngue? Sou. Bom, se você é bilíngue, o resto eu posso te dar o caminho das pedras. E eu te garanto que você consegue. Passa o caminho das pedras e fala, mas como é que a empresa vai me contratar se eu não tenho experiência? Tem um jeito de você adquirir experiência. Vai fazer trabalho voluntário, tem muitas clínicas que atendem, essas clínicas que atendem o pessoal mais carente, muitos profissionais doam seu tempo, médicos, enfermeiras e intérpretes. E eles aceitam voluntários com a maior boa vontade. Eles vão perguntar se você tem experiência. Não, eu sei fazer, às vezes a pessoa tem que fazer um treinamento, fazer um curso, até mesmo online. Vou entrar no mérito aqui agora. Mas a pessoa vai lá, faz algumas horas, eles te dão um certificado e você consegue ser um exemplo e vai por aí em diante. Eu estou falando isso porque eu já passei isso aí para algumas pessoas. A maioria não segue. Ele quer o trabalho, ele quer ser, mas não quer fazer o que precisa ser feito. E isso a gente pode aplicar para qualquer, ou quase qualquer, diria eu, atividade, qualquer segmento que queira existir. Trabalho voluntário, trabalho comunitário, existem muitas formas de se adquirir, se tiver persistência, perseverança, planejamento e vontade. Eu achei muito interessante a lição de hoje, que a Adriane abriu ao acaso. Com má vontade não tem jeito não. Não tem mesmo, né? E eu não combinei com a Adriane para abrir esse texto não, é aberto aleatoriamente, né? Então não foi combinado, como vocês sabem, a gente abre aqui aleatoriamente e lê, não foi combinado não. E realmente a má vontade não leva a lugar nenhum. Então, porque muitas vezes a idade é só uma desculpa boa que a pessoa tem. E sabe o que mais? A pessoa passa a acreditar naquilo. Ela repete tanto que para ela aquilo passa a ser uma verdade. Agora, gente, claro que, muitas das vezes, isso não é proposital, não. Porque todos nós temos mecanismos de defesa psicológica. Faz parte. É por isso que a gente aqui está no planeta de expiações e provas, né? E Deus, na sua bondade, na sua compaixão, Ele nos dá ferramentas para que a gente consiga seguir adiante, mesmo numa situação muito desafiadora.
Então, esses mecanismos psicológicos, às vezes, eles até a gente usa de uma forma como uma fuga, né? Para encontrar desculpas para a gente mesmo. E aí, voltando ao questionamento da idade, por exemplo, uma pessoa bem jovem, aí nos seus 20 e poucos anos, aquela lá que acha que é novo demais para realizar alguma tarefa, alguma responsabilidade que ele adquiriu, isso é novo demais e tal. E também tem aquele ou aquela que fala, eu tô com 20 anos, 21 anos, 19, não quero responsabilidade não, eu quero curtir a vida, isso é para depois, deixa lá pelos 30, agora não. Agora eu quero aproveitar a vida, não quero nada sério não. E a pessoa deixa para os 30, né? Só que aí, quando chega nos 30, continua sem coragem. Ainda não quer, não chegou a hora, né? Mas aí pensa assim, eita, mas se eu deixar para os 40, aí não vai ficar bom, né? Mas como é que eu faço? E nesse como é que eu faço, acabou que os 40 chegaram. Os 40 chegaram e, nossa, e agora? É agora que eu ainda não fiz nada, eu já estou com 40 anos. Aí o que acontece? Aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa, falta de sorte. O governo ajuda. A minha família não me apoia de jeito nenhum. Olha, minha mulher, olha, se eu for fazer isso, se eu for passar um domingo fora de casa por mês, vai acabar o casamento. Vai ter. Mulher, meu marido não deixa. Olha, se eu fizer isso, gente, não falando, não quero entrar na vida de cada um, não. Só estou citando alguns exemplos, né? E vai, arruma aquilo, falta de sorte, o governo, a inflação. Tem gente muito mais qualificada que eu e vai por aí afora, né? E vai passando desculpa de desculpa em desculpa, e aí de repente, pronto, maravilha, chegou. Eu fiz 60 anos, agora não dá mais tempo, eu já tô velho, já tô acabado, o meu tempo passou, já era, o vento levou, e não dá mais. Não dá mais tempo de nada. Imagina, 60 anos, eu já estou pendurando a chuteira há muito tempo. Acabou. Agora, sabe, eu já tenho que deixar o tempo passar mesmo. Olha, essa encarnação passou, já pedimos o cuidado. 60 anos, né? Nossa, eu estou velho demais. Tem como começar nada de novo, não? Deixa eu ficar assim mesmo. Vamos levando, vamos deixando, né? E aí a pessoa acha que acabou. Agora, será que é assim mesmo? Será que se a gente deixar o tempo passar, deixa a vida me levar eu, vai resolver? Com 60 anos, com 70, com 80, com 90? Que enquanto você é encarnado, tem uma programação. Nós todos temos nossa programação existencial, reencarnatória. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sempre digo, vamos lá no checkmate. Vamos lá ver o que o Kardec nos fala. Eu gosto dele porque ele tira tempo. Na pergunta 178b, ele pergunta para os espíritos superiores: quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Os mesmos padrões, repetir as mesmas experiências, as mesmas situações, as mesmas vicissitudes. Olha a resposta dos espíritos superiores: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Porque alguns vêm em missão, escolher até que escolheu, e falha dentro da própria missão, ou da prova, ou da expiação. E aí, uma parte da resposta da pergunta 258a fala assim: se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Então a gente tem que recomeçar o que foi mal feito, né? Tem que fazer direito, né? Tem que voltar para fazer de novo. Então, afinal de contas, a gente não vai simplesmente deixar para lá, porque vai ter que fazer de novo. E fazer direito. E se não fizer, ele faz de novo, até fazer direito. Precisamos de entender uma coisa, gente. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a resposta de o que é Deus? Todo mundo sabe, né? Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a gente analisar essa resposta curtinha, o significado, a profundidade dela. Se Deus é a inteligência suprema, é o topo do topo do topo. Não tem nada acima do supremo. Não tem nada acima de Deus. Não tem ninguém mais inteligente que Deus, mais bondoso que Deus,
mais amoroso que Deus, ele é o topo do topo do topo. E é a causa primária, a causa primeira, primeva, seja lá como a gente quiser falar. Ele que deu origem a tudo. E aí, nós precisamos de ter a humildade de entender que na nossa cabecinha de terráqueos, habitante do planeta Terra, nós não temos a condição de entender o que é Deus. Está fora do nosso alcance. Não é mistério nenhum. Não é que é alguma coisa escondida, é simplesmente que não cabe aqui, ó. Você vai querer colocar as águas do oceano dentro de um balde? Não cabe. Não tem jeito. A gente não tem condição, por mais inteligente que for. Pega algumas sumidades aqui da época atual, ou do passado, no Einstein da vida, por exemplo. Ninguém tem condição de entender o que é Deus na sua totalidade. Quem está encarnado aqui na Terra não tem, não. Claro, talvez um espírito de luz disfarçado por aí pode até ter, mas nós outros não temos, não. Quando a gente estiver lá em Júpiter, né, meus amigos mais sabem que é meu sonho de consumo chegar lá. Sei quantos milhares um dia eu vou chegar. Quem sabe quando a gente estiver lá em Júpiter, a gente já vai poder entender melhor o que é Deus. Gente, eu não sei, eu só estou especulando. Mas, enquanto está aqui, a gente precisa de entender e aceitar. E a doutrina espírita, o que fala não é que a gente tenha que aceitar porque é lógico, é a fé raciocinada. A gente tem resposta para muita coisa. E tem coisas que os espíritos falam para a gente, ó, peraí, vai mais devagar um pouquinho, que ainda não está na hora, não. O que você já aprendeu, coloque em prática. Vai fazer o que você já aprendeu. Por que você está querendo procurar lá entender isso que está fora do seu alcance, enquanto encarnado no planeta de expiação e prova? Fica aí no que você já tem para fazer, que já é muita coisa. Se fizer pelo menos uma terça parte do que a gente pode fazer, já está de bom tamanho, né? Então nós precisamos de entender isso. E aí, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando fala das causas das aflições anteriores, essa passagem também ela é fantástica, vem bem de encontro a essa nossa reflexão. Diz assim: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes. Se o espírito for muito endurecido, for aquele teimoso que não tem lado de chegar, stubborn, não tem lado de chegar, ou for muito endurecido, muito ignorante, aí a situação pode ser imposta. E muitas vezes pelos mentores e tudo, já teve N oportunidades e continua, aí é imposto. E é imposto para quê? Para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, porque eventualmente eles vão conseguir começar a entender e vai conseguir fazer uma escolha coerente. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos. Espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e querem aprender a proceder melhor. Aí ele continua dizendo: tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Olha, mais uma vez, como em tudo, né, a sabedoria divina. Então, aquele espírito endurecido, arraigado no mal, que realmente não vai ter jeito, os mentores espirituais assumem o comando e é imposto. Mas sempre tendo em mente o bem maior daquele espírito. E aqueles que já estão arrependidos, que conseguem enxergar, aí esses participam livremente das decisões ou até mesmo pedem para os mentores. Então, a questão aqui agora, eu vou fazer umas perguntinhas de novo. E essa daquelas lá que também não precisa de me responder não, só analisa aí. Será que você é um espírito endurecido, arrogante? Ou você é um espírito arrependido? Está procurando consertar o que foi feito. Lembrando que estamos no mundo de expiações e provas. Eu não preciso que me respondam, mas eu quero crer que nós que estamos aqui pertencemos à categoria dos arrependidos, né, gente? Senão a gente não estava aqui na sexta-feira à noite, não, dentro do calor e tudo mais. Se a gente está aqui, é porque a gente está procurando melhorar. Porque nós sabemos que nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, e quando a gente procura essa oportunidade, a gente encontra. Então, eu gostaria de fazer a analogia aqui com uma viagem.
uma viagem muito, muito longa. Que no início a paisagem parecia tão bonita, tão especial, a gente encantava com essas flores no caminho, maravilha. Mas aí o tempo vai passando e aquela paisagem que antes era tão bonita, maravilhosa, vai se tornando cansativa, repetitiva. A gente não chega a lugar nenhum, vai fazendo círculos viciosos, a gente já está cansado, E, aliás, nem nós não somos mais os mesmos, porque nossas forças já estão exauridas. Nós já não temos mais energia para nada. Muitas vezes perdemos até a esperança. E como diz o Emmanuel lá no comecinho, muitas vezes nós perdemos a esperança, acreditamos que as portas, que as bênçãos se acham fechadas e que não tem mais jeito. Quantas vezes nós já nos encontramos nessa situação? Aí a gente já sabe que essa estrada não vai levar a lugar nenhum, que a gente está andando em círculos viciosos. Essa estrada não tem nenhum local que a gente sabe que vai chegar. Mas aí o que acontece? A gente não quer sair do conforto, do comodismo. Falta coragem de deixar aquela velha estrada, que eu sei que não vai levar a lugar nenhum, eu sei, mas eu já sei cada buraquinho que tem, cada curva, eu sei de tudo que tem. Eu sei que eu vou passar por longos trechos, sem nenhum local onde eu vou encontrar água para beber, que eu vou passar muita sede, e de repente eu encontro um pouquinho de água numa torneira ou num córrego, seja onde for. Eu já sei tudo. Já sei que eu vou sofrer. Já sei que a situação ali não tem lado de chegar. Mas eu já conheço. Então, para que é que eu vou sair dessa estrada que eu já conheço e vou me arriscar? Por que é que eu vou me arriscar a ir por estradas inseguras? Para quê? Não vale a pena não, né? Deixa ficar assim como está para ver como é que fica, porque arriscar, sair da minha zona de conforto, não vou fazer isso não. Só que, aí o que acontece? Aí Deus põe um atalho bem na nossa frente. Somos forçados a sair da estrada principal, que a gente achava que era a principal. Porque aquela estrada principal, ela está bloqueada. De repente houve um terremoto e houve uma fenda de proporções que a gente não tem nem condição de imaginar, profundidade, e larga, que a gente nem vê o outro lado. Não tem como transpor, acabou. Ou em vez de qualquer outro empecilho. A estrada principal, pá, tem um bloqueio. Não tem jeito. Eu sou obrigada a pegar o atalho. A gente aí é obrigado a sair da velha estrada. A gente é obrigado a sair do comodismo, mesmo achando ruim, mesmo batendo o pé, igual uma criança que está dando birra, porque eu quero. Não tem jeito, pode dar birra, põe o que quiser, aquela estrada fechou, acabou. Vai ter que ir para o atalho, é o único caminho que tem, não tem outro jeito, tem que pegar o atalho. Aí a gente já estava acostumado com aquele velho caminho, né? E agora a gente tem que sair do comodismo. A gente tem que recomeçar por estradas nunca imaginadas, que a gente não tem a menor ideia do que vai entrar depois daquela curva. A gente não sabe. É tudo novo, desconhecido. E aí o que acontece? Aí a gente respira fundo, pensa. Já sei o que aconteceu. Deus esqueceu de mim. Só pode ser isso. Deus esqueceu que eu existo, afinal de contas, quem sou eu, ser insignificante, que não vale nada? Deus esqueceu, Deus cuida dos outros. Só pode ser isso, né? Não tem outro jeito, não. Aí a gente fica ruminando esses pensamentos e vê, mas não, pera lá. Pode ser castigo. Pode ser castigo. Isso é castigo que eu estou recebendo. Ou então é macumba. Alguém fez macumba para mim. Sabe, estava com inveja daquela vida, aquele emprego maravilhoso que eu tinha e fez macumba. É por isso que aconteceu isso. Então, a gente vai... não, eu já sei. É um obsessor. Só pode ser um obsessor. É ele que está fazendo isso. Vai lá saber quantas vezes o coitado do obsessor se correndo da gente, que a gente está ocupando. Eu não tenho culpa disso não, me deixa em paz. E ele sai correndo da gente, né? Olha, brincadeiras à parte... Não é assim que a grande maioria de nós reage quando a porta se fecha, quando a gente perde aquele emprego maravilhoso, quando a gente perde uma oportunidade única,
Quando alguém, o pessoal mais da jovem aí, estava apaixonado, ia casar e de repente não deu certo, acabou tudo. Eu nunca vou esquecer dele, eu nunca vou esquecer dela. Acabou, nunca mais na minha vida vou amar. Acabou. Quantas vezes a gente reage assim? E a clássica. Mas por que eu? É assim, né? Comigo é sempre assim. Essas coisas só acontecem comigo. Eu sabia, marido, eu sabia que isso ia acontecer. Isso só acontece comigo. Eu sou marcada, eu tinha certeza. Nessas alturas, quando alguém me fala, eu fico calada. Bom, se você pensa assim, assim é. Quem sou eu para falar o contrário? Eu fico caladinha. Às vezes eu faço uma oração com a pessoa silenciosamente, mas naquele momento ela está convencida disso. Está negando, né? Literalmente negando a realidade. E aí, o que a gente vai fazer nessa estrada nova, zerada? O que a gente vai fazer nessa estrada agora? E aí a gente também já está zerado de energia, de coragem, sem forças. A gente não tem condição de nem dar a partida, porque tem uma parte que está ali, ó, achatado. Aí vem Deus, na sua infinita misericórdia, faz a gente pegar no tranco. Faz a gente pegar no tranco, dar empurro, dar um jump start, seja o que for, porque só assim mesmo para a gente pegar no tranco, não de outro jeito. E aí a gente tem que pegar no tranco porque nós não estávamos entendendo que aquela outra estrada já tinha passado, já estava morta, não tinha mais nenhuma chance de chegar. E quando Deus nos coloca uma nova estrada, é porque Ele sabe que daríamos conta. Deus conhece intimamente cada um de nós. Deus ama infinitamente cada um de nós. O nosso Mestre Jesus, os nossos mentores. E Deus entende que nós não podemos passar preciosos momentos da nossa vida, nossa encarnação, simplesmente sobrevivendo, empurrando com a barriga, repetindo os mesmos erros. Quando, na verdade, nós podemos sim viver dias incríveis, de cansaço sim, de perda e de frustrações, com certeza faz parte, mas principalmente de realizações e de vitórias. Precisamos de entender que a vida não é passatempo. A vida é uma preciosa oportunidade de realização. A vida nos dá tantas oportunidades, basta que a gente saia daquele quadrado, basta que a gente comece a olhar em volta, né? E a gente começa a entender que o que não foi possível antes, passou, acabou. Não tem mais volta. Não importa os motivos, também não interessa. Não importa onde paramos, também não interessa. O que interessa é que é sempre possível recomeçar. Seja lá a situação que for, seja lá a idade que a gente tenha, 60, 70, 80, 90, se está aqui é porque tem oportunidade de recomeçar. Porque se não tivesse, já tinha ido embora. Se está aqui, tem oportunidade. A porta assim se abre do nada, aparentemente do nada. Nossa, você nem imagina. Eu recebi uma ligação e pai, e assim vai. Imagina que coincidência. Coincidência é? Você está pronto para coincidência aqui. Essas portas que surgem aparentemente do nada. Basta que a gente saiba aproveitar essas oportunidades, né? E para que isso aconteça, nós precisamos de fazer alguns questionamentos. Precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e fazer alguns questionamentos. E o primeiro deles é quando a gente se pergunta, por que é que nós sofremos? Foi para aprender. Foi para aprender que aquele padrão de comportamento vai causar sofrimento. A gente também precisa de perguntar, por que nós choramos? Porque às vezes a gente chora para lavar a alma, para limpar a alma, para deixar embora aquilo que passou, que não serve mais. Às vezes a gente precisa de um bom choro, sim. Não é todo dia ficar chorando, não, né, gente? Mas aquele choro que limpa a alma, que lava realmente, às vezes é necessário. E não tem vergonha, o homem chora sim, tá? Se a história que o homem não chora, vamos deixar isso para lá. É um paradigma totalmente ultrapassado, né? Afinal de contas, nós estamos todos filhos do Pai. E eu não sei de lugar nenhum que Deus falou que homem não chora. E nem que mulher tem que estar chorando todo dia.
E a gente pergunta, por que ficamos com raiva? Por quê? Porque a gente tem raiva? Para aprender a perdoar. É uma das maiores vicissitudes do planeta. Quanta dificuldade que a gente tem para perdoar, né? Você já viu aquela história? Eu perdoo, mas eu nunca mais quero ter notícia dele. Quantas vezes você já ouviu a gente falando isso aqui? Várias pessoas falam aqui. A gente tem que aprender a perdoar. É fácil? Não. Mas é possível. Não é da primeira vez. Mas a gente pode fazer um esforço. Eu nunca esqueço, porque uma vez que eu assisti, acho que foi um vídeo do Chico, lá do tempo do Pinga Fogo. Gente, não sou daqui a tempo não, viu? Eu assisti o vídeo no YouTube, dá licença. Tá lá, um monte de vídeo por falar nisso do Chico. Olha, quem se interessar. Chico Xavier, Pinga Fogo, TV Tupi, dos anos 70. São vídeos curtos, de 4, 5 minutos, fantásticos, todos eles. E num desses vídeos, o Chico fala que às vezes a gente tem dificuldade para perdoar, para amar, em que você não vai conseguir do dia para a noite, mas você começa aprendendo a tolerar. Você aprende a tolerar e eventualmente você vai perdoar e você vai amar. Né? Isso é receita do Chico, tá? Só estou passando um recado. Quiser ver na íntegra, vai lá e procura lá no YouTube, faz um Google lá no YouTube que vocês vão encontrar. Vale a pena, garanto. E outra, se a gente se sente sozinho, quantas vezes, né? Sente sozinho. Porque a gente quer ser autossuficiente, quer ser independente, quer ser o bom. É porque a gente fecha as portas. Fecha as portas até para os anjos do Senhor. Fecha as portas para aqueles amigos queridos que querem nos amparar, quiser apoiar, mas eu quero ser a boa, quero ser a durona. Estou falando para sair contando as pitangas para todo mundo, não, né, gente? Tem que escolher também, né? É bem assim. Mas, às vezes, a gente precisa daquele ombro amigo. E, às vezes, a gente é o ombro amigo. Né? Outra coisa, quando a gente pensa, mas está tudo perdido, realmente acabou, estou no fim do poço. A gente precisa entender que quando a gente chega lá no fundo do poço, esse é o início da melhora. Porque quando você chega no poço, no fundo do poço, olha para o lado, não tem pra mim, o jeito é subir de volta, né? Alguém te joga uma escada, ou você vai subindo ali, né, pelas aquelas, às vezes é um poço de barro, né? Tem aquelas escadinhas de barro, você vai fazendo ali, mas o jeito, quando você chegou no fundo do poço, é sair, não tem outro jeito. E às vezes, na nossa teimosia, a gente realmente precisa chegar lá, porque enquanto não tinha chegado, a gente ainda continuava insistindo numa situação que não tinha volta, não tinha saído. E a outra coisa, outro questionamento que eu acho muito interessante, é a gente se perguntar, onde é que eu quero chegar? Se eu quero ir alto, eu tenho que sonhar alto. Se a gente sonha alto, se a gente quer o melhor para nós mesmos, a gente vai conseguir. Porque lembra, Deus nos deu o livre-arbítrio. Lembra, lá no início que o Emmanuel disse, a própria sabedoria da vida determina que o dia recomece a cada manhã. Então nós também temos o direito de recomeçar. Não vou dizer recomeçar todo dia, né? Cada ano, 2 anos, vou recomeçar. Não. Tudo dentro do bom senso. E recomeçar, o que é recomeçar? Recomeçar é a gente admitir um erro praticado, mas sem culpa, sem remorso, sem ficar se auto-chicoteando. Admite, entende, analisa e segue em frente. Porque aí a gente vai entender que nós estamos num dia de expiações e provas e faz parte do nosso processo. E também que os erros podem ser aprendizados se a gente souber olhar com a ótica correta. Os nossos erros podem ser aprendizados. Né? Outra reflexão é para que a gente não desanime, mas que a gente faça uma reflexão para poder consertar a rota, né? E principalmente ter esperança. Ter esperança, uma esperança real, concreta, baseado no que a gente tem em mãos, no que a gente tem em frente. E a gente tem coragem para se erguer, a gente tem coragem para começar uma nova jornada, a gente tem coragem para se reinventar, tem coragem para reciclar, tem coragem para transmutar, para aquelas
coisinhas que a gente escondia lá no porão, né? Coloca debaixo do tapete para ninguém ver, nem a gente mesmo. A gente tem coragem de encarar aquilo lá e transmutar. E aí a gente vai iniciar um projeto. Pode ser aquele projeto que a gente abandonou, que não deu certo. Pode ser aquele projeto reciclado, dando melhor. Pode ser uma coisa totalmente nova, que não tem nada a ver. Depende da situação, depende da realidade. Mas ficar sem projeto nenhum, deixando a vida passar, deixa a vida me levar, leva eu. Não, gente, a nova jornada é o recomeço, porque recomeçar é o quê? É desenhar um arco-íris onde reina a escuridão. É modificar o rumo de nossa própria história. Nós temos condição de fazer isso. É isso que o Pai espera de nós. Recomeçar também é praticar pequenos e singelos gestos que fazem alegria nascer nos corações. Às vezes o sorriso com os olhos, às vezes aquele abraço carinhoso. Olha, eu estou aqui. Vem cá, me dá um abraço. Ou às vezes aquela pessoa estranha que você simplesmente dá um bom dia, sorrindo com os olhos e enviando aquelas vibrações amorosas. Tudo isso faz parte do recomeçar. Compartilhar com o nosso semelhante a fraternidade que Jesus nos ensinou. Né? E é também a gente semear o amor, porque somente com o amor a gente pode transformar. A gente pode transformar a nossa realidade e a realidade de muitos que estão à nossa volta, às vezes de maneira tão sutil que passa desapercebido. Mas não passa não. É real. E também recomeçar é aceitarmos que o ontem se foi. E o amanhã será o reflexo de nossos atos de hoje. O amanhã vai depender do que a gente fizer aqui hoje e agora. Recomeçar é fazer do agora o momento mais importante de nossas vidas. E nesse momento mais importante de nossas vidas, nós precisamos de avaliar e entender que nós fomos privilegiados de estarmos vivendo no planeta Terra nesses momentos extremos pelos quais nós estamos passando. Mas privilegiado nessa loucura que está o mundo virado do avesso? É porque isso aqui é a primeira vez que acontece a transição da Terra para o planeta de regeneração. Nós estamos a pleno caminho da regeneração. Nós não somos ainda assim um planeta de expiação e provas, mas não no sentido literal da palavra. A gente está bem no meio do olho do furacão. Igual, sabe aquela casa que está fazendo uma reforma, com a gente morando dentro? E quebra a parede, quebra tudo, é poeira para lá, poeira para cá? Pois é isso que nós estamos. Então, quando a gente para, mas não, como é que pode? O mundo está virado. Estão tentando destruir os valores de família, os valores morais, éticos, cristãos e tudo mais. Como é que Deus permite isso? Não tem lógica, gente. Tem lógica. É só a gente sair da frente da árvore para ver a floresta. É só a gente lembrar que está tudo certo. Que nós temos o nosso governador do planeta que se chama Jesus. E segundo nós aprendemos com a espiritualidade superior, que os portões do umbral grosso foram abertos. E aqueles espíritos arraigados no mal, empedernidos, que estavam lá há milênios, todo mundo teve a oportunidade de vir para cá, como última oportunidade. E muitos deles estão aqui aprontando e criando toda essa loucura no planeta inteiro. No planeta inteiro. Mas eles não vão ficar aqui para semente, eles vão desencarnar. E não vão voltar para cá. Eles vão para outro planeta. Se a gente quiser saber o que vai acontecer, dá uma olhadinha naquele livro lá, lida A Caminho da Luz, que mostra os exilados de Capela que vieram para cá. A história está se repetindo, vai se repetir. Nós estamos vendo acontecer. Eles não vão voltar para cá. Quem que vai comandar esse planeta? Espíritos que estão nascendo já há algumas décadas, já estão nascendo outra estirpe de espíritos. Veja algumas crianças, não é toda criança não, tá gente? Fala, não é tudo espírito de luz, não. Algumas crianças estão aí no meio e a gente percebe.
E segundo a espiritualidade superior, a partir de 2025 vão encarnar em massa espíritos de um nível muito mais elevado. E são eles que vão completar a nossa transição para a regeneração. Ah, mas eu não vou mais estar aqui, tá? Eu, né? Não vou, nem o Geraldo não vai, né? Nós não vamos mais, não. Vamos sim! Nós podemos voltar para cá. Nós estamos fazendo camarote. Não, você vai voltar. Vamos encontrar aqui de novo. Então, nós estamos preparando a nossa cama. O povo mais jovem ainda pode até pegar um pouquinho, já vai estar mais antiguinho, mas vai pegar um pouquinho. Você me deu só 2 anos. São 2 anos? Não, 2 anos não, 2058, mais ou menos, segundo o Chico. Não, a partir de 2025 vão começar a renascer em massa espíritos de um nível bem mais elevado. Oh, quer me pegar, né? Não, mas eu estou indo junto, eu falei nós, você aí, eu não falei só vocês, não. Vamos junto, e voltamos juntos também. Vamos junto e voltamos juntos. Então, segundo o Chico, também lá no Pinga Fogo, ele fala que o Emmanuel informou para ele que por volta, gente, não é? Ela está marcada, por volta de 2058, vai realmente entrar na regeneração. E vai ser outra história. Então, quando a gente sai da frente da árvore para ver a floresta, a gente vê que está tudo certo. E é assim que funciona, né? Esse tempo que a gente está passando agora, se a gente bem aproveitar, nós podemos dar um salto quântico na nossa evolução. Porque nós estamos passando por esses momentos, e esses momentos são a hora da gente aproveitar para manter nossa vibração elevada, para não se conectar com as trevas, para não se conectar com o mal que está rolando temporariamente, porque tem muita coisa boa acontecendo também, só que não é ventilado, só que não é falado, só que a mídia não fala, porque não dá ibope. Mas tem muita coisa boa acontecendo também. A gente tem que se conectar com a luz. A nossa obrigação é nos mantermos conectados com a luz, elevando nossa vibração. E assim, nas palavras do Espírito Cornélio Bastos, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, dizemos: somente com Jesus, alma cansada, volve à praia do amor no mar da vida. O viajor errante encontra a estrada que o reconduz à terra estremecida. A esperança, adiada, emurchecida, refloresce ao clarão de outra alvorada. Todo o trabalho e dor da humana lida são as luzes da vitória desejada. Sem Jesus, cresce a terra entre os escombros. Ama a cruz que te pesa sobre os ombros. Vence o deserto áspero e inclemente. A aflição ainda é grande em cada dia. Não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus. Não temas. Crê somente. Muita paz, meus irmãos.